Boa noite, irmãos. Então, hoje a gente vai iniciar a leitura do capítulo 15 de 1 Coríntios. A gente vai até o 19. Então, vamos. Eric, você quer ler, Eric? Porque aí ficava menos barulho aí para vocês, que toda hora passa uma moto aqui. Você consegue ler? Eu vou tentar aqui ver se o áudio vai sair. Você quer que Você apresente não te... aqui? Mas ele tá aí também, irmão. você consegue ler, Wesley? Porque aqui Vou tá um apresentar aqui, barulho. peraí. Tá vendo aí a tela? Tá ok. Ok. É o capítulo todo ou até algum versículo específico? Até o 19. Até o 19? Isso. Tá bom. Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
O microfone está fechado, Mário. Chegamos em 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo resume, basicamente, a mensagem do Evangelho, quando ele fala: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o bolo tem anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto por uma parte, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo fala aqui, se considerando o menor dos apóstolos, e nem sequer digno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a igreja de Deus. Esse resumo do Evangelho diz tudo, né? Porque você tem aqui a boa nova anunciada, que traz salvação, e ela é, resumidamente, que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Um Evangelho sem morte, sem sangue, não é Evangelho. Um Evangelho sem ressurreição não é o Evangelho. Paulo vai dizer mais à frente, nesse mesmo capítulo, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Então, essa introdução aqui do capítulo 15 já deixa muito claro uma coisa: o Evangelho não podia, o Evangelho não, a ressurreição não poderia ter sido uma lenda, ou uma invenção, ou uma fake news, como querem os judeus. Na época, inclusive, eles fizeram tudo para evitar que roubassem o corpo de Jesus, puseram guardas, né, na sepultura, para não acontecer depois de falarem que ele tinha ressuscitado. Mas ele efetivamente ressuscitou. E aí subornaram os guardas, né? Nós vemos nos evangelhos dizendo que os guardas foram subornados para dizer que à noite os discípulos vieram e roubaram o corpo. Agora, você imagina, a emenda ficou pior que o soneto, porque um guarda que fosse desleixado a esse ponto de dormir durante a sua guarda, para deixar que roubasse um cadáver, ele não receberia uma propina, ele receberia uma condenação à morte. Então, isso não é lenda. E deixando muito claro, porque mais de 500 irmãos, e quando Paulo escreveu essa carta, a maior parte deles estavam vivos. Então, você tinha muita gente, muita testemunha de que aquilo era real. Então, não podia ser uma lenda, não podia ser uma invenção dos discípulos, não podia ser nada disso. Era realmente um fato que Cristo tinha morrido e Cristo tinha ressuscitado ao terceiro dia. E Paulo, então, vai lembrá-los de que é pela fé nessa boa nova que nós somos salvos. Quando ele diz que pelo qual o quê? Pelo qual evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. Também sois salvos se o retiverdes, tal como o vou tem anunciado. Se não é que crestes em vão. O que ele quer dizer nessa passagem de crer em vão? Porque muitos poderiam receber isso apenas de modo intelectual, sem efetivamente terem crido no Salvador que é Jesus. Nós vamos encontrar logo em Atos o caso de Simão, o mago, que diz lá, e creu até Simão, e foi batizado.
não é? Simão o Mago, que realmente não era convertido. Tanto é que ele queria ganhar dinheiro com o poder do Espírito Santo. Então, qualquer ataque ao Evangelho, à simplicidade do Evangelho, é um ataque ao próprio Senhor Jesus e à obra que ele consumou ali no Calvário. Paulo tinha recebido, quando ele fala no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja que ele não estava lá, provavelmente, ele não estava, por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, mas ele recebeu por revelação isso daí. Porque ele não poderia dizer que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, a não ser por revelação divina. O Espírito Santo revelar que as Escrituras que profetizavam que o Cristo iria morrer e ressuscitar seriam um fato real, não é? No Antigo Testamento, nós temos Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Eu ouvi dizer que esse capítulo aqui é bastante negligenciado pelos judeus, eles não gostam muito desse capítulo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então está aí uma profecia que já conectava a morte do Messias, do Cristo, com levando a culpa, sendo julgado, sendo condenado, sendo morto por causa do pecador. Isso aí ficava muito claro. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu para pagar uma pena, para pagar para cumprir uma pena que não era dele. Ele não tinha culpa, ele assumiu a culpa. Se a gente vai também para Isaías 53, no versículo 9, né? A gente está no versículo 5 e 6. Se nós vamos para o versículo 9, o que nós encontramos lá? Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É importante entender que aqui ele fala também no versículo 12, por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, ou seja, tinha um transgressor de cada lado dele na cruz, os bandidos, né, os criminosos, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele falou realmente pelos transgressores ali, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Todos aqueles que xingavam e os próprios soldados que pregavam suas mãos, seus pés. Mas um ponto interessante aqui é o versículo 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele não levou sobre si o pecado de todos.
Ele morreu para salvar todos. Morreu para salvar todos. Mas levou sobre si apenas os pecados de muitos, não de todos. É um versículo que fala, vamos ver se eu consigo achar aqui. Ah, morreu por todos. Aqui. Eu preciso comprar uma mesinha para pôr aqui. 2 Coríntios 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No versículo 14 também diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então é bom entender essa distinção que é feita, porque muitos não compreendem essas duas facetas da morte do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 53, ele leva os pecados de muitos. Quem são esses muitos? Os que foram salvos por ele. Mas ele morreu por todos, mas não levou o pecado de todos, só de muitos, por assim dizer, né? Aqui também, em Isaías 53, nós vemos que eles puseram a sua sepultura, no versículo 9, com os ímpios e com o rico na sua morte, porque, sendo ele crucificado juntamente com dois criminosos, certamente ele herdaria uma vala comum, né? Não ia ter um túmulo, uma sepultura, como normalmente era feita. A pessoa comprava lá um terreno, né? Como até hoje, né? Você compra o terreno no cemitério para poder sepultar ali. E isso se você for ter uma sepultura que chama perpétua, né? Que nunca mais vão desenterrar você dali, vai ter que ficar ali. Mas quando ele era para ser enterrado numa vala comum de criminosos. Mas aí José de Arimateia deu a ele um sepulcro novo, que nunca tinha sido usado. E essa questão do sepulcro novo, que nunca havia sido usado, esse detalhe que está lá no Evangelho, deixa eu achar aqui onde está, também é importante, em João, né, que eu acho que fala João capítulo 19, versículo 41, e havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Qual a importância desse detalhe, né? A gente vê detalhes na Bíblia assim que são maravilhosos, porque eles têm uma razão de ser, que era o sepulcro de José de Arimateias. Por que tinha que ser um sepulcro que ninguém ainda havia sido posto? Por causa da morte de Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, eles estavam para fazer um sepultamento de alguém,
Mas aí viram uma tropa chegando, provavelmente inimigos, né? Então jogaram de qualquer jeito o corpo do homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então, o Espírito Santo faz questão de mostrar que se Jesus ressuscitou, isso não foi por tocar os ossos de um profeta como Eliseu, porque isso tinha acontecido no Antigo Testamento, uma ressurreição miraculosa, né? Porque um homem tocou os ossos do profeta. Não, aqui ele deixa claro que era um sepulcro novo, para não deixar dúvidas quanto à ressurreição de Cristo, que não era acidental. Ela tinha sido prevista no Antigo Testamento e ela se cumpriu. Também no Salmo 16, tem uma profecia que também acabaria sendo citada depois, eu acho que em Atos, se não me engano, Salmo 16, versículo 9, que fala assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Hades, né, que está inferno nessa tradução aqui, mas é no Hades. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Isso aqui falava do Cristo, que não veria corrupção, não entraria no Hades, não seria deixado, não que não entraria, não seria deixado no Hades. O que é o Hades? O Hades é a condição de morto, de alguém desencarnado. Isso é o Hades. Não é exatamente um lugar, mas é uma condição. Algumas Bíblias trazem inferno, mas isso é errado. Não tem inferno. A palavra inferno não existe na Bíblia. Existe Hades, que é a condição dos mortos, a condição temporária dos mortos, onde estão todos os mortos, hoje sejam salvos ou não, os seus corpos estão sepultados e as suas almas e espíritos estão na condição de Hades. Alguns deles já desfrutando da presença do Senhor e outros não, outros em trevas, sem desfrutar da presença do Senhor. Na ressurreição, aí sim, o corpo sai da sepultura e o espírito da pessoa volta à terra para entrar novamente no corpo, agora um corpo restaurado, um corpo aperfeiçoado, para nunca mais morrer. Algumas pessoas influenciadas por religiões orientais me perguntam, às vezes escrevem e falam assim: mas Mário, quando a gente morre, a gente já vai para o Senhor, não vai? Vai. O ladrão não falou lá, o Senhor não falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Falou. Então, se a gente já vai estar com o Senhor no paraíso, que a Bíblia traduz também como terceiro céu, por que vai ter que voltar para o corpo? Algumas pessoas me perguntam isso, mais de uma pergunta. Isso é comum, essa pergunta, você vê. Porque muita gente tem a ideia de que depois que morre, a pessoa vira uma alma penada, né, sem corpo. Fica vagando por aí ou fica no céu lá, tocando harpa com os anjos, alguma coisa assim de teologia de gibi. Mas não acontece o seguinte: Deus, quando nos criou, ele criou espírito, alma e corpo. Ele criou o corpo, o homem foi criado a partir da terra, né, do barro da terra, e Deus soprou nele o espírito e deu ele a vida. A alma é a parte do nosso ser que armazena nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. O espírito é a parte nossa, é a porção do nosso ser que tem comunhão com Deus, que é capaz de ter comunhão com Deus. Porque Deus também é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é espírito, alma e corpo. Mas esse
esse homem que Deus criou, triuno também, ele seria inacabado ou imperfeito se ele fosse viver para sempre sem o corpo. O corpo faz parte do ser humano. Isso que muita gente não entende. Muita influência de religiões orientais fizeram pensar que o corpo é um estorvo, né? A carne humana é um estorvo. Então, por isso que muitos daqueles monges budistas, shintoístas, no Tibete, tibetanos, muitos deles afligem o corpo, afligem a sua carne, como que querendo se livrar dela, para ficar só um ser espiritual. Mas isso não é bíblico. Nós somos também de matéria. A ideia de que a matéria é ruim está errada. A pessoa fala assim, aquilo lá é materialista, né? Não é espiritualista, é materialista. Mas está errado pensar assim, porque Deus fez a matéria. Deus nos deu um corpo material. O Senhor Jesus veio ao mundo num corpo material, não num corpo etéreo, né? Que ficasse translúcido, né? Que você visse através dele, assim, visse do outro lado da rua. Não, ele veio num corpo material. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia dor. Ele só não tinha pecado, porque ele era incapaz de pecar, ele não tinha a natureza caída do ser humano. Algumas religiões, até ditas cristãs, pregam que Jesus veio num corpo igual ao do homem. Não é. Ele veio em semelhança de carne. Não igual, em semelhança de carne. Então ele não podia pecar, jamais, de maneira alguma. Deus feito homem, Deus e homem, né? Encarnado. Se a carne fosse ruim, a carne material fosse uma coisa maligna, o Senhor não teria um corpo de carne. Mas ele tinha um corpo de carne, um corpo perfeito, um corpo impecável, um corpo incapaz de qualquer pecado ou de pensamentos pecaminosos, qualquer coisa assim, mas ele tinha um corpo, porque o projeto original de Deus para o homem também incluía um corpo. É impossível você querer que o homem exista sem corpo. Ele está agora, o ser humano agora, na presença do Senhor, sem o seu corpo, mas é uma condição provisória. Ele vai voltar para juntar o corpo com o espírito. Então, esqueça a ideia de que a matéria é ruim. Não. A matéria detonada pelo pecado é ruim. Mas a matéria é a criação de Deus. Quando Deus terminou de criar todas as coisas, é o que ele falou. Ele viu que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Se fosse muito ruim, ele falaria, viu que era muito ruim. Não era muito bom. Então, muita gente não entende isso, que no céu, enquanto agora os salvos estão na companhia do Senhor, provisoriamente sem os seus corpos, na ressurreição, todos terão seus corpos novamente. E o interessante é que a ressurreição só é chamada de ressurreição dos salvos. Nós sabemos que os perdidos também vão ressuscitar. Lá no final de Apocalipse fala da ressurreição dos perdidos. Mas não é chamada ressurreição. É chamado apenas que o mar vai devolver seus corpos, eles vão ter o corpo de novo. Mas não é chamado, não é colocado na mesma categoria da ressurreição do salvo, dos santos. Então, qualquer ideia de que a matéria é ruim é errada. Isso é importante frisar, porque isso invadiu, né? O espiritualismo invadiu a cristandade, o próprio catolicismo também tem muito de espiritualismo metido no catolicismo. Mas voltando ao nosso capítulo de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, o que nós vemos aqui é que Paulo, no versículo 3, deixa claro que ele recebeu essa verdade, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, assim como muitas outras coisas, ele recebeu por inspiração direta do Espírito Santo. Ele fala numa das cartas que ele não foi, assim que ele se converteu, ele não foi falar com os apóstolos.
Ele ficou um tempo longe dos apóstolos e todas as verdades que ele recebeu diretamente da matriz, por assim dizer. E aqui ele deixa claro que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, no versículo 4, né, de 1 Coríntios 15, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que terceiro dia? Por que não podia ser quarto dia? Ou segundo dia, né? Quem se lembra da morte de Lázaro? Quem se lembra da morte de Lázaro, vai lembrar que quando o Senhor Jesus chega lá no lugar onde estava o sepulcro de Lázaro, Marta fala: Senhor, mas já é o quarto dia, já fede, já cheira mal, porque era no quarto dia que o corpo começava a se deteriorar. Cristo é ressuscitado no terceiro dia. Não deixarás a minha alma no Hades e nem que o meu corpo veja a corrupção. Então ele não estragou o corpo de Jesus. Ele ressuscitou antes que a natureza pudesse afetar o seu corpo. E ele foi visto, então, daí começa por Pedro, né? Pedro, que foi aquele que negou o Senhor 3 vezes, ele tem o privilégio de ser o primeiro a ver o Senhor. Ele e João correram lá no sepulcro. João correu mais rápido, chegou primeiro, mas olhou da porta do sepulcro, mas não entrou. Pedro entrou, né? E depois eles voltam e aí o Senhor aparece para eles. Mas eu não lembro qual a passagem. Bom, essa é a passagem, né? Foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então o Senhor apareceu primeiro a Cefas, numa aparição particular, um privilégio altíssimo para aquele que tinha sido uma decepção na sua fé, não é? Às vezes a gente erra, a gente toma um caminho errado, né? Cai em pecado, faz besteira, dá cabeçada, e nós não pensamos o quanto o Senhor é amoroso para conosco. Ele não é um tirano, ele é amoroso, ele quer nos restaurar. Quando a gente vai lá para os evangelhos, nós encontramos no Evangelho de Lucas, o capítulo 22 de Lucas, versículo 54. Então, prendendo-o a Jesus, né? O levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. Olha só, o valentão do Pedro, aquele que estava pronto a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, afinou agora diante de uma mulher, de uma serva. Não o conheço. Caiu em contradição aqui, não é? E negou o Senhor Jesus, negou dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, versículo 58 de Lucas 22, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Ele tinha sotaque, né? Interessante que
mesmo ali naquela região, uns tinham sotaque da Galileia, outros não. Então era possível você reconhecer quem era da região, de uma região ou de outra região. E a Galileia era onde o Senhor Jesus andou, principalmente onde ele andou. E aí no versículo 60, e Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E aqui a coisa fica mais bonita. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Veja que amor do Senhor. O Senhor estava indo para a sua pior hora. Estava sendo julgado. Ele ia apanhar, ele ia ser cuspido. Ele estava amarrado. Ele estava como um criminoso, estava sendo tratado como um criminoso. Arrancavam as barbas dele, fala lá no Antigo Testamento, uma profecia, arrancaram da minha face, né? Arrancaram o cabelo da minha face, que é a barba, arrancaram a barba dele, porque ele tinha barba, né? E mesmo assim, em meio a toda aquela angústia, e sabendo o que eu esperava, porque quando ele ora no jardim, gotas como de sangue escorreram da sua fronte, de desespero, de ter que enfrentar algo que ele jamais tinha sequer tocado. Por que foi tão grande o desespero do Senhor na sua oração? A perspectiva, a expectativa. É como quando você é criança e vai tomar uma injeção, né? Lembra como é que era? Hoje vai tomar injeção. Puxa vida! Você já ficava estragado, né? O dia inteiro estragado, queria fugir, queria se esconder, entrava dentro do guarda-roupa, corria para a rua, porque a expectativa, a agulhada não era nada, né? Perto da expectativa de tomar a injeção. O duro era a expectativa. Assim o Senhor tinha diante de si a expectativa da cruz, e era uma expectativa horrível, porque ele receberia sobre si, sobre o seu corpo santo, os nossos pecados. Nunca ele teve contato com o pecado, nunca, jamais, e ali então ele ia receber os nossos pecados. E depois, pior que tudo, como se já não bastasse isso, aquele que por toda a eternidade nunca tinha rompido a comunhão com o seu filho, o Pai, né? Ali na cruz, ou melhor, o Deus, né? Não o Pai, não, mas o Deus, porque ele perdeu a comunhão com Deus na cruz, não com o Pai. O Pai foi com ele até a cruz, como a gente vê na figura representada por Abraão, que sobe outro monte junto com seu filho Isaque. Mas Deus, a divindade, teve que romper com ele ali na cruz. Por isso que se fizeram trevas. A luz foi embora, a luz faltou, a luz apagou. Não podia ficar luz ali. Ele estava coberto com os nossos pecados. E se isso já não fosse horrível para ele, para os seus sentimentos, para o seu sofrimento, veio em seguida o juízo. O juízo que nós não sabemos o que é. Nós não fazemos ideia do que é o juízo de Deus. Nós não temos a mínima noção de quão horrível é o juízo de Deus, que vai cair sobre os perdidos. Se alguém aqui me ouve hoje e leva a coisa na maciota, acha que é brincadeira, você não tem ideia do que é o juízo de Deus. Às vezes a gente vê uns filmes aí de pessoas que passam por problemas, são sequestradas ou são aprisionadas, e aí eles veem chegar o torturador, por exemplo, né? O cara está amarrado lá num tronco, num pedaço de pau, numa corrente e tal. Aí vem o torturador, né, com as ferramentas para começar a cortar pedaço dele vivo. Então, em alguns filmes, eles mostram assim no chão, começa a formar uma poça de urina. Porque o cara faz xixi, o cara urina nas calças, de medo, de terror, da expectativa do que vai acontecer, antes ainda da dor que vai sofrer.
E ali estava esse homem justo, santo, que nunca pecou, que nunca fez mal a uma mosca. E na hora derradeira dele, ele olha para Pedro, gente. Ele olha para Pedro, ele vira o rosto para olhar para Pedro. Isso é amor. Como é que pode uma pessoa assim, né? Olhou para aquele que o negou 3 vezes. Nós, às vezes, somos ofendidos por alguém uma vez. Eu não olho mais na cara, não cumprimento mais o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que veio para sofrer no nosso lugar. Olha para Pedro. Olha para Pedro. E tem um encontro pessoal com Pedro depois, como fala aqui em 1 Coríntios. A gente sabe disso porque é a revelação, né? Porque nos evangelhos, eu não me lembro de ter esse Pedro tendo um encontro particular com o Senhor. Eu não me lembro, não sei, posso estar errado, mas eu não me lembro, porque o Senhor da sepultura, nos evangelhos, ele vai para aquela casa onde estavam os discípulos reunidos e se coloca no meio deles. Alguns não estavam ali, né? Pelo menos Tomé, por exemplo, não estava ali. Depois ele vai se apresentar a Tomé, mas então ele deve ter tido um encontro, sim, com Pedro em algum lugar. E esse encontro nós ficamos sabendo porque foi revelado a Paulo. Claro que Pedro sabia desse encontro, né? Mas não foi incluído no relato dos evangelhos. E aqui também é muito interessante, quando fala no versículo 6, depois foi visto, 1 Coríntios 15, 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Então não podia ser fake news. Era só perguntar, essa história é verdade? Pergunta ali para o fulano lá. Ele estava lá, ele viu. Ele viu Jesus ressuscitado, porque ele ficou depois 40 dias andando aqui na terra e somente os salvos o viram. Somente os seus discípulos puderam vê-lo ressuscitado. Da mesma forma que quando ele vier buscar a sua igreja no arrebatamento, que acontece pelo menos 7 anos antes da sua vinda em glória para reinar, da sua manifestação, que a Bíblia chama de manifestação, quando ele vai ser visto por todos, quando ele vem para buscar a sua igreja, ninguém o vê. Só os salvos o verão. Ninguém o verá. Tanto é que existe aí um filme que fizeram, onde a história gira em torno de um centurião que acaba se convertendo porque viu a Jesus ressuscitado, mas não viu. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Por mais bonita, romântica, eu li a respeito. Eu não vi o filme, mas eu li um artigo sobre o filme. Não podia ver, né? Porque a carne natural não aprecia as coisas de Deus. Mesmo que o incrédulo visse a Jesus ressuscitado, ele não reconheceria. Ele não saberia quem era. Como não reconhece hoje, até hoje. Por isso que hoje um crente tem prazer em falar de Jesus, em testemunhar de Jesus, em olhar para Jesus, porque ele o vê com os olhos da fé. É uma joia preciosa que só o crente enxerga. O incrédulo não enxerga. É como você pegar, por exemplo, pedir para eu andar na beira de um riacho cheio de cascalho. Eu vou andar, né? Aí eu estou andando, vem um lá, que é especialista em pedras preciosas. Ele vai andar de maneira diferente. Porque ele vai enxergar a preciosidade, vai ter pedra preciosa ali no meio, que eu não vejo, mas ele vê. Ele tem um olho diferente do meu para enxergar coisas preciosas. Assim é o crente. Ele enxerga a preciosidade de Cristo. Por isso que lá em 1 Pedro, quando fala no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 1, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional,
não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se eu perguntasse para Pedro lá atrás, Pedro, você já provou que o Senhor é benigno? O que ele ia responder? Muito, muito, demais da conta, né? Como fala o mineiro, demais da conta, ou goiano, acho que é demais da conta. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, excessivamente benigno, aquele que olhou para Pedro. Pensa um pouco, vem uma celebridade aí na cidade, né? Um cantor famoso, um artista de cinema famoso, e aquela multidão, todo mundo fazendo tietagem ali, pedindo autógrafo e tal. De repente, você está de longe observando, de repente ele para e olha para você. Como é que você se sente? Você se sente premiado. Você fala assim, meu, ele olhou para mim, o artista olhou para mim. Você se sente premiado por causa de um olhar. Tem um hino bonito que fala de um olhar, mas é o olhar do pecador para Jesus. Acho que é outro, o assunto é outro. Então, só antes que eu termine esse trechinho aqui, eu já escutei o meu sócio, que ele não pode deixar de ir ao banheiro justamente na hora, né? Então, espera aí, 2 minutos para eu ajudar ele a sentar lá. Ele já sentou. Na realidade, no banheiro tem uma barrinha de metal na parede. Tem uma barrinha, então ele segura na barrinha, levanta, tira a calça, o moletom, né, e a fraldinha que está, aquela calça-fralda que está por baixo, e vira e senta na privada, senta no vaso. Mas eu nunca deixo ele fazer sozinho, eu sempre corro lá para ajudar, porque se ele cair, ele pode quebrar uma bacia, pode se machucar, né? Então, às vezes ele leva também o bichinho de pelúcia que ele brinca o dia inteiro e joga no vaso antes de sentar em cima e premiar o bichinho. Então, eu gosto sempre de ir lá ajudá-lo. Vou só voltar aqui para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, então. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, olha aqui a distinção, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilha, né? Pensa só, o privilégio. Tem um irmão que já está com o senhor, o Flávio. O Flávio era muito brincalhão. O Flávio sofreu um acidente com um ultraleve e morreu. Isso em 1994. Mas ele era muito brincalhão, muito engraçado, sempre tinha umas tiradas assim. Ele falava assim: como é que é? Se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão só por malandragem. Costumava falar. Então, esse é o Senhor que nós temos, esse é o Senhor benigno. Se a gente volta lá em 1 Coríntios, capítulo 15,
Veja que ele nos fez pedra preciosa também. Como ele é uma pedra preciosa, nós somos vistos por Deus como pedra preciosa. Então, no versículo 7, ele fala também, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, por último de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Esse versículo 8 aqui significa nascido fora de tempo, né? Na realidade, ele nasceu depois dos outros, né? Ele nasceu fora do tempo. Mas Paulo fala de si mesmo como inferior ao restante dos apóstolos. Assim como um abortivo, um prematuro, né? Ele nasce sem estar completamente formado. E assim era Paulo quando o Senhor encontrou. Paulo é distinto dos outros apóstolos porque ele encontrou o Senhor pessoalmente em vida, né? Quando o Senhor já estava vivo, ressuscitado. Os outros conheceram primeiro o Senhor andando aqui, para depois morrer e depois ressuscitar. Mas Paulo só conheceu o Senhor a partir do céu, né? Que o Senhor apareceu a ele. E depois Paulo foi ao terceiro céu. E lá ele recebeu coisas que não é lícito ao homem falar. Imagina o que ele aprendeu no terceiro céu. Muitas coisas nós vemos hoje, né? Os segredos, os mistérios que foram revelados a ele. E ele fala: não sou digno, sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, por isso que ele fala no versículo, Cristo Jesus veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que ele se considerava o principal? Ele era tão justo, tão bom, tão correto, tão religioso, porque ele matava cristão, ele mandava cristão para a morte. Não que ele usasse as próprias mãos para matar os cristãos, mas ele mandava os cristãos para a morte, famílias inteiras. Ele mandava prender e jogar para os leões lá na arena depois, né? Que usavam para diversão. E as moças, as jovens, eram vendidas para bordéis, né? Para zonas de prostituição, viravam escravas sexuais. Mas ele fala que pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu acho que esgotei aqui todas as fichas que eu tinha. Alguém tem alguma pergunta? Agora, você falou no início de que o Senhor morreu por todos para salvar a muitos, né? E aí eu ouço os irmãos falando que não é apropriado a gente pregar para o incrédulo a substituição, né? Então aí, assim, se o irmão pudesse falar um pouquinho, às vezes algum irmão que não compreendeu bem ou não compreende bem, puder dar uma clareada nesse sentido aí. Eu não entendi bem o que seria a substituição. Na realidade, pode falar. Porque, assim, fica parecendo que Cristo já pagou pelos pecados dele, então ele não precisa crer porque já está tudo resolvido, né? Se você... Não, nunca, de jeito nenhum. Na realidade, o fato dele pagar por todos significa que nenhum pode reclamar que não foi agraciado com a possibilidade de receber a salvação e o perdão. Eu sempre uso, já devo ter usado aqui com vocês, sempre uso o exemplo dos guerrilheiros, né? Quando sequestram, que aconteceu, isso é um fato, inclusive. Os guerrilheiros lá, acho que da Colômbia, das Farc, alguma coisa assim, sequestraram um grupo de pessoas, de civis, de cidadãos,
levaram para a floresta e depois pediram resgate. Aí ficaram lá morando na floresta, acho que meses ou anos, eu não sei exatamente quanto tempo. E aí, quando o governo decidiu pagar um resgate, pagou o resgate integral. Digamos que eram 30 vítimas, 30 sequestrados, então tinha um valor total lá por todos os sequestrados. O governo mandou uns helicópteros lá na selva com o dinheiro do resgate, o resgate integral. Aí, quando os helicópteros desceram lá, começaram a subir os sequestrados, né, nos helicópteros para serem resgatados. Aí faltava uma mulher lá. Cadê a mulher? Cadê a fulana? Ah, ela não quer ir, se apaixonou por um guerrilheiro. Os dois agora estão juntos. Então, o resgate foi pago integralmente. Então, o governo pagou por todos, mas salvou muitos. Ou salvou alguns, não salvou todos, porque teve gente que não quis ser salvo. Então, na realidade, fica meio estranho eu falar para alguém, falar assim, olha, Cristo levou os seus pecados na cruz. Se eu não sei se ele é um salvo ou não, né? Se ele é um eleito ou não. Eu posso falar que Cristo morreu para levar os pecados dele na cruz, se ele crer em Jesus. Se ele crer em Jesus. Amém. Aí embaixo no chat tem uma pergunta da Luzi Salles. Na Bíblia, no Novo Testamento, o verbo dormir é usado para os salvos que morreram. Mas não que eles estejam dormindo. É o corpo que está dormindo. Por que o corpo está dormindo? Porque o corpo vai acordar. A hora que ouvir o brado, o corpo vai acordar, como fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não é? O que fala lá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, eles dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, esses que não morrerem, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ninguém está dormindo. Ninguém está dormindo. Tanto é que quando o Senhor conta aquela história do rico e Lázaro, o rico estava muito acordado, porque ele estava preocupado com os seus irmãos, que iriam parar naquele lugar horrível que ele estava, que era o Hades, porque ele estava no Hades sofrendo, né? Mas o interessante ali é que ele não pede em nenhum momento para Abraão é uma figura de Deus para os judeus, para tirá-lo dali do Hades. Ele pede apenas para mandar Lázaro levar água para ele, que ele está com sede. Mas não pede para sair. Um perdido não vai querer sair da perdição. Esse é o ponto. Não vai querer. Porque para um perdido, o céu é o inferno. Você imagina uma pessoa que nunca desejou ficar na companhia de Cristo nessa vida. Você acha que ele vai querer ficar na companhia de Cristo por toda a eternidade? Ele prefere ficar fazendo tratamento de canal sem anestesia do que ficar com Cristo por toda a eternidade. Ele odeia. Ele odeia o Senhor. E você percebe isso em algumas pessoas. Quando você fala do Evangelho, você percebe algumas pessoas que odeiam o Senhor, odeiam o Evangelho, odeiam a graça de Deus. Hoje um cara me xingou assim, horrivelmente num comentário no YouTube. Ainda bem que o comentário no YouTube tem a opção lá para você, quando a pessoa fala besteira, ele coloca em banho-maria para você ir lá depois aprovar ou não, né?
Então eu vou lá e depois acabo deletando. Claro que não aprova. Mas o cara xingou. E é um testemunho de Jeová. Ele não é só testemunho de Jeová. Eu vi pelo perfil dele, ele é empregado da torre de vigia. Então é funcionário da torre de vigia. Por isso que ele estava odiando. Ele estava com ódio, verdadeiro ódio. Imagina alguém falar mal do emprego dele, do ganha-pão dele. Então as pessoas têm ódio de Cristo. E isso não muda depois da morte. Ninguém vai se arrepender depois de morrer. Agora, o ponto aí era se a pessoa fica dormindo. Aos olhos humanos, sim, porque o corpo está. Quantas vezes você vai num velório e já ouviu alguém falar assim: olha só, parece que está dormindo. Todo mundo fala isso em velório, né? Ninguém fala isso no velório, diz, olha, parece que está sofrendo no fogo. Não, todo mundo fala, parece que está dormindo. Porque o rosto fica com feições sem ruga, né? Sem cara de mal, sem cara de. Alguns até ficam com um sorriso no rosto, né? Que são colocados no caixão, mas não é, porque alguns confundem, algumas seitas religiosas também ensinam que a alma fica dormindo, por exemplo, Testemunho de Jeová e Adventismo. São duas seitas terríveis que pregam erros aos montes, muita má doutrina. E uma delas é que o sono da alma. Porque eles pegam versículos isolados do Antigo Testamento, onde fala que os mortos não sabem coisa alguma. Claro que não. Você já foi no cemitério e perguntou assim, pessoal, que time vai ganhar? Que time vai ganhar amanhã? Eles não sabem. Eles não sabem coisa alguma. Eles estão mortos. Como é que isso? Mas está falando do corpo, porque quando você lê lá, por exemplo, Provérbios e lê Eclesiastes, são dois livros terrenos, não são livros espirituais, são livros terrenos que falam das coisas no nível da terra. Tanto é que muitas coisas de Provérbios, por exemplo, elas servem para o incrédulo também, porque são coisas para ter uma vida tranquila, sossegada aqui nesse mundo. E o que você lê em qual outro que eu falei? Provérbios e Eclesiastes. O que você lê em Eclesiastes é o que está debaixo do sol. Pode ver quantas vezes fala essa frase. Não há nada de novo debaixo do sol. Porque ali está falando das coisas que acontecem no mundo, debaixo do sol. No mundo dos vivos aqui e dos mortos também, né? Mas nada a ver com o céu, nada a ver com as coisas espirituais, nada a ver com as coisas mais elevadas. Agora, você não pode basear a sua conclusão da Bíblia em um versículo isolado do Antigo Testamento. Você tem que ver o contexto todo. E o contexto todo deixa muito claro isso. Que aquele que morre vai estar com Cristo, como o Senhor Jesus prometeu para aquele ladrão na cruz, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ele foi o primeiro salvo ali, que já sabia que estava salvo. Ele já sabia que ia naquele mesmo dia para o paraíso. E ele não pediu isso. Se você analisar a história lá do ladrão, do malfeitor na cruz, ele não pede para o Senhor para ir para o paraíso, para ir para o céu. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres à terra, no teu reino. Porque ele era um judeu, ele sabia que Cristo, o Messias, iria vir reinar no mundo. Ele não pede para ir para o céu. Ele pede para o Senhor lembrar dele quando viesse reinar no mundo, para dar alguma vantagem para ele aqui no reino, no mundo. Porque os judeus não sabiam ainda muita coisa a respeito da morte e da ressurreição. Eles não tinham toda a revelação completa, hoje nós temos. Por isso que ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que o Senhor Jesus fala para ele? Hoje estarás comigo no meu reino? Não, no paraíso. No paraíso. Ela, se você conseguir ler, ela, não sei se ela faz uma associação aí com o Salmo. Enoque, essa do Enoque? Não, Enoque Não, está no céu. a de Luzir ainda. Acho que ela faz alguma associação aí com o salvo e o juízo. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Talvez ela não compreendeu. Uma antes da de Enoque aí. Não, o juízo
Quem crê em Jesus não entrará em juízo. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. 5? Acho que é, né? 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Por uma questão muito simples. Se você teve todos os seus pecados perdoados por Cristo e pagos na cruz, você vai ser julgado de quê? Imagina um tribunal, você é levado para o tribunal, o juiz fala, o que ele está fazendo aqui? Não, ele é um criminoso, muito mal, tal. Mas cadê o processo? Não tem processo contra ele. Não tem nada. Alguém aqui acusa ele de alguma coisa? Ninguém. Então, pode ir embora. O que é isso? O que pode trazer? Vai fazer perder tempo. Então, assim é o cristão. Ele sai daqui para entrar na presença do Senhor em paz absoluta, porque todos os seus pecados foram perdoados. E quem crê em Cristo já sabe disso aqui. Por isso que a pessoa já sabe que teve os seus pecados perdoados. Alguém fala assim, mas então assim é fácil, porque daí a pessoa vai poder cair na gandaia, viver do jeito que quer, né? Então esse não teve seus pecados perdoados. Se ele pensa assim, não teve, porque ele não conheceu efetivamente quanto custou aquele sacrifício do Senhor no lugar dele. A irmã agradece aí pela explicação e agora é Adriel que faz a pergunta. Enoque está no céu em carne e osso, em um corpo glorificado? Não, não. Nós não sabemos o que aconteceu com o corpo de Enoque e nem com o corpo de Elias, porque eles foram arrebatados. Agora, certamente, Deus deu a eles uma maneira de aparecer, né? No caso, Elias, que aparece juntamente com Moisés no Monte da Transfiguração, ele foi visto, como os anjos são vistos com corpos, quando eles vêm à Terra, né? O anjo que apareceu a Maria, por exemplo, ele não apareceu como uma fumaça, ele apareceu como um homem. Aqueles anjos que sentaram debaixo de um carvalho ao lado da tenda de Abraão para almoçarem com Abraão, eram dois anjos e o Senhor. E o Senhor ainda não vindo em forma de carne, mas eles estavam em forma corpórea. Os anjos que deixaram a sua habitação original, em Gênesis 6, também assumiram o formato humano, tanto é que puderam procriar de mulheres. Mas nada disso tem a ver com a ressurreição, ou com um corpo ressuscitado. Porque a Bíblia fala que Jesus, nós vamos ler nesse capítulo 15, mais adiante, ele é as primícias dos que dormem. Jesus Cristo é as primícias do que dormem. O que significa isso? Vamos só achar o versículo aqui. Primícia é a primeira oferta, né, que fazia nas muitas ofertas do Antigo Testamento. No capítulo 15 mesmo, esse mesmo capítulo que nós estamos lendo, quando chegarmos no versículo 20, ele fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, Cristo é o primeiro que ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou desde a ressurreição de Jesus. Mas de todos aqueles que ressuscitaram, todos... Aqueles lá voltavam a morrer. Mas Cristo é as primícias dos que dormem. Então, o primeiro que ressuscitou. Por isso que nós temos a nossa certeza, a esperança transformada em certeza de que seremos como Ele, né? Vamos ressuscitar também como Ele. Então, o que aconteceu com os corpos de Elias e de Enoque e de Elias, nós não sabemos, a Bíblia não revela. A Bíblia não revela.
Mas certamente eles não ressuscitaram, porque senão eles passariam na frente daquele que é as primícias. Tem uma pergunta de Eric. Ele pergunta se Hebreus 11:13 é a resposta para essa questão de Enoque aí. E aí o versículo fala assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Aí acho que incluindo Enoque também, porque no 5 fala: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí o 13 fala: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Tem uma associação com a pergunta sobre Enoque? Hebreus 11, 13, versículo 13. Enoque não morreu, então todos esses que morreram na fé, certamente não inclui Enoque nesses mortos, né? Porque Enoque não morreu. Mas Enoque tinha, sim, viveu, sim, pela fé, tão pela fé que ele andou com Deus. Tem até um irmão que ele falava assim, que Enoque andou tanto com Deus, que chegou uma hora, o Senhor virou para ele e falou assim, Enoque, agora que nós estamos mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica aqui, né? Ele já estava na presença de Deus. Então, eles viveram com o olho a mesma vida que teve o Senhor Jesus, né? Se você analisar, aqui quando fala de Abraão, no versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, ele viveu olhando lá na frente, não olhando aqui, olhando lá. E quando você vai para o capítulo 12, ele exorta, né, a olharmos para Jesus. Onde que é o versículo que ele fala que... Que é o 2, não, Maurício? Ah, sim, pelo gozo que lhe estava proposto. Também olhou lá na frente, o Senhor Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o andar que o cristão tem que ter, olhando para frente, lá na glória, né? O foco está na glória. Quando nós temos uma máquina fotográfica daquelas boas, né, de lente que você pode focar ou desfocar, então, para tirar foto você tem que arrumar a lente aí para colocar em foco o objeto da sua foto, né? E tudo mais fica desfocado. Assim deveria ser a nossa vida aqui na Terra. Tudo desfocado e o Senhor no foco. Então são 21 e 25. Algum irmão tem mais alguma pergunta? Senão a gente poderia finalizar por aqui, né? Mas então hoje a gente foi até o 15, 19? Eu acho que... Só para mim deixar gravado aqui para a próxima. Eu acho que um pouco antes, né? 15, 15:10. 15, 10, né? É, porque já tem algumas coisas aqui muito boas para serem comentadas depois, a partir do É, 11. ok, então. Então eu vou agradecer aqui para a gente poder finalizar, então.
Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te damos graças por esse tempo que tu nos une aqui para ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos edifica, nos traz conhecimento, nos ajuda a caminhar nesse mundo em conformidade com os teus pensamentos. Somos gratos a ti por isso, agradecemos por cada irmão que pôde participar e nos recomendamos, Pai, em tuas mãos para que tu possa cuidar de nós neste resto de noite e nos guardar. Assim nós te pedimos essas coisas e te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.